Vitória do Santos na Vila Belmiro e agora finalmente o Peixe saiu da zona de rebaixamento, vencendo o Vasco por 4-1, confronto direto, jogo importantíssimo. Vamos falar um pouco, não do jogo, né? Vamos falar mais sobre a perspectiva geral, porque acho que o resultado, assim, é obviamente excelente pro Santos, mas pro Vasco também não é desesperador. Vou dar minha opinião sobre esses dois times. Começando aqui mostrando a tabela para vocês. Vou falar do jogo um pouquinho mais pro final do vídeo, porque acho que o foco melhor é as próximas rodadas e a recuperação desses dois times. O Santos está em 15º, ultrapassou o Vasco na tabela, tá ali com 27 pontos contra 26 do Vasco, que tá ali empatado com o Goiás, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. O Goiás não tem chance de passar o Vasco, pelo menos por agora. E Bahia, América e Curitiba também estão ali abaixo. Acho que uma observação clara que a gente pode fazer aqui, a primeira, é que o Curitiba e o América estão realmente muito longe da galera ali. O América, Goiás, Vasco, Santos e até o Inter, Corinthians e Cruzeiro, para mim, estão ali numa diferença muito pouca, e acredito que com o passar dessas rodadas aí, a briga vai ser para dois desses times serem rebaixados, o resto fugir, né? Talvez até o Cuiabá, dependendo da ocasião, possa se envolver nessa zona da confusão, como o Luxemburgo gosta de falar. Mas enfim, os dois times agora finalmente saíram da zona. O Santos agora está indo para sua segunda vitória seguida, e o Vasco, que estava numa sequência muito boa, acabou tropeçando. O que eu vou falar também mais pro final do vídeo, a minha opinião sobre o Vasco, porque o Santos está aqui, a tabela do Santos para os próximos jogos. Uma observação é que o Santos tá com o treinador interino, e aparentemente com a vitória de hoje ele deve ser mantido até semana passada, até mais da semana passada, né? Muito se falou sobre Luxemburgo ser uma possível solução para o Santos, né? Ele que estava ainda empregado no Corinthians, foi demitido essa semana, e depois disso surgiu ainda mais forte para, quem sabe, ele assumir o Santos para ser aquele bombeiro, né? Chegar para apagar o fogo e ajudar o Santos a ter a permanência na Série A. O Marcelo Fernandes conseguiu essas duas vitórias, e pelo que o pessoal estava falando na transmissão, as notícias do Santos dão conta que deve ter um prosseguimento aí desse trabalho curto, para ver, né, qual que é. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, quero inclusive convidar vocês para deixar nos comentários para a gente debater se é melhor o Santos trazer um cara, trazer o Luxemburgo, trazer outro cara, ou deixar mesmo o técnico interino para esse restante aí de Série A. Bom lembrar que o turno acabou de começar, então ainda tem muita rodada, então não sei se é a melhor decisão manter o interino por um período tão longo assim. Mas falando sobre as próximas rodadas, acho que o Santos, em comparação com o Vasco, tem uma tabela bem mais difícil. Peguei aqui os jogos do próprio Google ali, né? Então o Palmeiras pega na próxima rodada o Palmeiras fora. Palmeiras vai estar voltando da semifinal da Libertadores, então não sei se vai jogar com o time titular ou reserva, mas enfim, é difícil ganhar do Palmeiras em qualquer circunstância. Pega o Bragantino também, que é um dos melhores times do segundo turno, excelente a campanha do Bragantino, então muito difícil também, mesmo jogando na Vila Belmiro. Internacional jogando no Beira-Rio também vai estar querendo se preparar para uma possível final de Libertadores, se avançar. Se não avançar, acho que é mais perigoso ainda, né, porque vai estar focado só no brasileiro, e como eu disse, o Internacional não está com uma campanha boa, e se estiver totalmente focado, acho que pode complicar a vida do Santos, jogando ainda mais no Beira-Rio. Santos e Curitiba, esse é um jogo mais tranquilo, acredito que o Santos vai somar 3 aí jogando em casa. Depois tem mais um clássico contra o Corinthians, jogo também difícil, clássico é clássico. Flamengo no Maracanã, outro jogo muito difícil. Vamos ver, o Flamengo em uma incógnita, né, como é que vai ser esse pós-demissão do São Paulo, se já vai chegar o Tite, se vai ser outro cara, não sabemos. Aí pega o Cuiabá em casa, que é um jogo fácil também, acho que outra oportunidade do Santos somar 3 pontos. Pega o Goiás fora, confronto direto, jogo importante, e mais um clássico contra o São Paulo. Então nesse recorte já são os 3 clássicos, além do jogo contra o Flamengo, confronto direto contra Cuiabá e Goiás, e ainda tem o Bragantino e Inter, que podem complicar a vida do Santos. Então acredito que não tá tão fácil assim a vida do Santos, apesar de já ter saído da zona. Tem que ligar a lanterna aí, porque vai ser difícil a vida do Santos nas próximas rodadas. Agora, sobre o Vasco, é um pouco mais fácil, na minha opinião, a tabela, e também o desempenho do Vasco me faz acreditar que o Vasco vai conseguir respirar nas próximas rodadas, porque pega o próprio São Paulo, que não está longe na tabela, mas o São Paulo já garantiu a vaga na Libertadores, ganhando a Copa do Brasil. Então
Não vejo o São Paulo com chance de cair, apesar de estar com poucos pontos. Deve ganhar somar pontos de forma natural no campeonato. Mas o Vasco jogando em São Januário, para mim, é muito forte. Então acredito que tem chance sim do Vasco pelo menos empatar e provavelmente até ganhar esse jogo contra o São Paulo no próximo sábado. Depois pega o Fortaleza, que esse também é um jogo enjoado, mas joga em São Januário novamente com a força da torcida. Aí tem um clássico contra o Flamengo, que é um jogo difícil. Tem que admitir que talvez seja difícil esse aqui, mas como eu disse no Santos também, clássico é clássico, a gente não pode duvidar de nenhum resultado. Aí pega o Inter, a diferença é que o Santos também pega o Inter, o Vasco pega em casa, então para mim é um facilitador bem grande. Pega o Goiás, outro adversário direto, também jogando lá na Serrinha, um jogo muito difícil, mas o Vasco joga um futebol que me faz acreditar que tem chance de ganhar até do Goiás lá fora. Aí pega o Cuiabá, outro confronto direto, mesmo esquema ali do Goiás. Pega o Botafogo, que é o líder, e também é um clássico. Esse é realmente para mim o jogo mais difícil do Vasco nessa sequência. Pegando o Cruzeiro, que também é outro confronto direto, e o América. Então, resumindo, para mim o Vasco tem uma sequência melhor. O Vasco joga um futebol mais convincente nesse recorte desde que o Ramon Dias assumiu, teve data FIFA. Então, para mim, o Vasco tem mais chance de se livrar do rebaixamento do que o Santos, mas o Santos, essa vitória de hoje foi fundamental, porque não podia perder ponto hoje de jeito nenhum e conseguiu fazer uma mobilização da torcida. Até falando um pouco mais do jogo, o resultado acho que foi condicionado muito pelo pênalti de início, né? Muito debate aí se foi pênalti ou não. Para mim foi pênalti, vi até o Rizek falando que não foi pênalti na opinião dele, mas acho que foi sim. O jogador do Santos estava correndo ali na diagonal, estava correndo reto, o zagueiro do Vasco veio na diagonal, então buscou ali o contato claramente. Para mim pegou só o corpo e para mim é pênalti. Deixa aí também o que vocês acharam dessa situação, se foi pênalti ou não. E depois disso teve mais um gol, né? O Santos conseguiu abrir uma vantagem de 2 gols ali no final do primeiro tempo. Teve a confusão no início do segundo tempo e ficou muito condicionado a isso o segundo tempo, porque os dois jogaram com 2 a menos. O Vasco estava até com 2 centroavantes, com 2 a menos, uma coisa que eu acho que... acho não, né? Com certeza prejudicou o time, principalmente na hora de marcar. Mas é isso, deixem nos comentários quem vocês acham que tem mais chance de escapar dessa zona de rebaixamento, se é o Santos ou o Vasco. Para mim, acho que no final das contas não vai cair os dois. Acho que o Bahia e o Cruzeiro, principalmente, tem que abrir o olho. Para mim, se eu tivesse que apostar, eu diria que esses dois caem junto com América e Curitiba. Mas é isso, deixa aí a opinião de vocês. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esquece de compartilhar com os amigos, mandar naquele grupo que fala de futebol e também deixar seu like para dar aquela moral. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência, valeu, falou.